Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres, tudo bem, Marcelo? Olá, Alberto, como vai? Tudo bem? Como vai, pessoal do Vinhos e Prazeres? Tudo Hoje bem. estamos aqui. Hoje a gente tem uma convidada aí com um vasto currículo na área do vinho, pesquisa, e é enóloga de várias vinícolas, acho que só de Minas Gerais, né? Não sei se tem mais algum lugar, mas é Isabela Peregrino, e vamos pedir primeiro para ela contar para a gente essa parte quando ela trabalhou na Epamig, como é que foi a questão da poda dupla, né, que permitiu o norte aqui de São Paulo para cima de produzir vinhos de qualidade, né? Olá, obrigada pelo convite de estar aqui. Sim, Alberto, não só de Minas Gerais, como de São Paulo, também já fiz vinho do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Distrito Federal, então, mas os principais são Minas Gerais e São Paulo mesmo. Em relação à dupla poda, né, para quem talvez não conheça ainda a dupla poda, ela é uma forma de manejo da videira que transfere a época de maturação e colheita da uva do verão, que é o tradicional, para o inverno. O problema do verão, né, da colheita da uva ser no verão, no contexto do Sudeste, é o excesso de chuva. Então, nós temos uma condição climática com a concentração da chuva no verão, e isso traz uma série de problemas para a maturação da uva. Nós temos problemas com sanidade da uva, nós temos dificuldade no amadurecimento, em completar o amadurecimento da uva. Então, isso faz com que a qualidade da uva em si, principalmente quando a gente pensa em vinho fino, não seja satisfatória no verão. Para contornar isso, a EPAMIG desenvolveu uma técnica de manejo que transfere, então, para o inverno. E por que o inverno? Porque o inverno no Sudeste ele é seco, tem dias ensolarados e noites frias. Então, esses três conjuntos fazem com que a gente tenha uma condição excelente de maturação e a qualidade das uvas para elaboração de vinhos finos seja muito melhor também. Então, basicamente, a dupla poda é isso. A gente pode considerar então, que é um desenvolvimento de tecnologia brasileira. Exatamente, né? Diferentes formas de manejo, né, da videira, diferentes épocas de poda sempre existiram, né? Tanto que o Nordeste mesmo também já faz para uva de mesa, principalmente, né? Mas no contexto de uva fina, né, para a elaboração de vinhos finos, esse foi um projeto desenvolvido no Brasil. Não existe fora daqui? Existem alguns países tropicais, né, existem formas semelhantes também, né, de tentar escapar das épocas mais chuvosas. E quando que é feita essa poda? A primeira poda, que a gente chama de poda de formação, né, ela é feita no final do inverno, como em todos os outros lugares do mundo. A videira é podada, ela vai brotar, vai vir seus ramos, né? Aí, no caso da dupla poda, a produção que vier eventualmente, ela é toda retirada, né? Os cachos não ficam na planta, fica apenas os ramos. E aí esses ramos vão amadurecer, né? A planta não precisa de gastar a energia dela tentando amadurecer um cacho que não vai ser utilizado depois. Então, amadurece os ramos e aí a segunda poda acontece então em meados de janeiro a meados de fevereiro. Né? Esse intervalo vai de acordo com a região, né? Tem locais que é mais propício para o início de janeiro, tem locais que é melhor que aconteça no final mais para o meio de fevereiro. Né? Faz-se, então, a segunda poda, aí sim vai vir com a produção, né? Os ramos vão brotar, vai vir a inflorescência, os cachos e a maturação e colheita no inverno. E é passado algum estimulante, alguma coisa assim, depois que poda? Na poda do verão, é preciso utilizar, né, um estímulo, né, um hormônio chamado cianamida hidrogenada, para que a videira possa brotar. E quando que é a colheita? A colheita varia de acordo com a variedade, começa no início de junho, geralmente, com a Sauvignon Blanc, entre as brancas. No início de julho, vem as Cabernets, tá? Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, e meados de julho e agosto, Syrah. O que eu tenho visto mais é Syrah e Sauvignon Blanc, né? Elas são mais Isso. adequadas a essa técnica ou é a região? As duas respondem muito bem à técnica. Então, a Syrah, principalmente, é a mais responsiva entre elas, né, das tintas todas, e entre as brancas, Sauvignon Blanc. Por isso que as duas são
as predominantes. Mas já tem novas pesquisas, né? Já tem novos experimentos testando outras variedades para que a gente não fique sempre amarrado nessas duas. Eu tenho uma dúvida, Isabela, assim, em todo o ciclo da videira, quer dizer, a primeira poda ela é feita na mesma época que as podas que seriam feitas no sul do país, ou ela também é um pouquinho deslocada? Porque no sul a gente tem a colheita por janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, até algumas uvas começam a colher no final de dezembro. Então esse ciclo ele é todo deslocado, né? Além de ter uma segunda poda, o ciclo acaba sendo um pouco deslocado. É isso? Geralmente não, né? No sul, como é muito frio, a videira vai estar em dormência, então eles podem podar, vamos dizer, a qualquer momento durante o inverno, que a videira não vai brotar, né? Porque a temperatura é muito baixa. Então, no sul pode se podar a qualquer momento no inverno e que eventualmente só vai brotar quando a temperatura começar a subir. Aqui para nós no sudeste, geralmente a gente tenta dar um período de descanso entre a colheita, que aí está acontecendo no meio do ano, né? E a poda. Então, vamos dizer que a colheita foi no início de agosto, geralmente espera-se 2 a 3 semanas para que possa ser feita a poda do inverno, a poda de formação. Né? Então, dá aí um intervalo de descanso, poda em agosto, né? No final de agosto, vamos dizer assim, e aí com a temperatura já subindo, a videira logo em seguida brota. Chega a ter Elas floração? brotam, chega dependendo da altura da poda. Geralmente faz uma poda mais curta para que venha com menos inflorescências, né? E aí você tem-se um trabalho menos dificultoso para retirar depois. Então faz uma poda mais curta primeiro, para vir com menos cachos, e aí depois na poda, então, de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, aí sim faz uma poda um pouco mais alta para que venha com a produção. Eu vi uma coisa na Vila Santa Maria que eu queria saber se é normal, porque os espumantes deles, eles colhem na época normal, né? Sim, O espumante sempre é feito o chardonnay, né? A Isso. uva chardonnay, isso. Normalmente, todos os espumantes que esse pessoal produz é na época normal. E geralmente sim, porque a chardonnay é uma variedade que não responde bem à dupla poda. Né? E É. além dela não responder bem à dupla poda, como variedade mesmo, né? Não é uma variedade muito vigorosa. Para fazer espumante, você não precisa de atingir a maturação completa do cacho. Né? Para a elaboração de espumante, as uvas são colhidas mais cedo. Então, não há necessidade de passar por esse ciclo, esse segundo ciclo, que acaba onerando um pouco mais, deixando mais caro a uva, né? Se você vai colher a uva mais cedo. Então, você pode colher no verão, normalmente, né? Porque consegue colher antes, sem que tenha problema com doença, e assim elabora o espumante. Só quando é Pinot Noir que aí parte para a dupla poda. Depende da intenção também. Se Pinot Noir for para espumante, você pode colher no verão normalmente também. Se for para uva tinta, né, para vinho tinto, aí sim o melhor seria a dupla poda. Mas também ela também é pouco responsiva, né? A produção vai ser mais baixa. A gente sempre lê e sempre ouviu falar que a videira precisa sofrer, né? Ela precisa daquele solo em que ela se entremeie, que busque a água em altas profundidades. E aqui na região sudeste a gente tem um solo muito fértil, né? A gente tem a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, quer dizer, a gente tem um solo muito fértil, né? Para a característica da região. Isso traz alguma diferença nos vinhos para a videira? Essa Se a facilidade de gente, água, essa facilidade, digamos, de nutrientes? se a gente pensar em dupla poda, a gente precisa que ela seja bem nutrida, porque é uma forma de manejo que pode acabar exaurindo, né? Então, ela precisa de ter mais nutriente, né? Precisa de ter um pouco mais de cuidado por causa dessa exigência energética que há sobre ela. Né? Então, o fato da gente ter solos férteis e tudo mais ajuda nesse sentido. Né? Mas, claro, a água para videira em excesso nunca é o ideal, né? A videira é uma planta de deserto, vamos dizer assim, né? Ela produz bem com 500 milímetros de água por ano. E no Sudeste nós temos 1.500. Então, só que são mais concentrados no verão. Então, a partir do momento que a gente desloca esse ciclo, né, e passa a produção para o inverno, nós entramos num período de estiagem e aí assim a planta
tem um pouco de sofrimento, né? Ela não pode sofrer demais, ela tem que ter só um pouco de sofrimento, aí ela entra nesse estado, vamos dizer assim, né? Ela precisa irrigação nesse período mais seco. Depende da área. Depende da área. A maioria das áreas não precisa. Locais que têm solo argiloso, que acaba acumulando mais água, não há necessidade de irrigação. Locais de solo mais arenoso, então alguns pontos de São Paulo, Cerrado, né, Goiás, Centro-Oeste, locais com solo mais arenoso, aí sim eles precisam de irrigação para suporte da videira. E o Espírito Santo e Rio de Janeiro já estão produzindo? Estão produzindo. São produções menores ainda, né? Ainda mais iniciantes, mas já tem casos lá também. Já tem vinícolas montadas, no Espírito Santo estão montando novas vinícolas, então tem coisa nova aí. Você agora trabalha nessa empresa que produz mudas, né? Tem a Vitácia Brasil, né? Ela é um grupo de empresas, né? A Vitácia Brasil está ligada à produção de mudas de videira, né? E eu trabalho na Vitácia Enológica, que é o braço, né? A vinícola do grupo, que conduz as vinificações dos seus sócios e prestação de serviço também. Isso é importante, né? Porque assim você tem videira sã, tem uma parte de um produto com risco, né? De produção ruim, né? Sim, sim. É sempre ideal que o produtor, né, comece com o plantio sadio. Então, procurando mudas, né, com qualidade, com sanidade, certificadas, né, para que ele tenha a formação do seu parreiral de forma uniforme, né, com uma garantia, né, maior de que vai crescer, vai produzir bem e não vai acarretar maiores problemas depois, porque se começar errado logo no início, né, todo o restante da vida do parreiral depois vai ser sempre correção de um problema que iniciou lá no plantio. Então, as fases iniciais são fundamentais, né, de plantio, implementação do parreiral, cuidado dos primeiros anos, formação da planta, né, da estrutura, da arquitetura da planta, para que depois, sim, pense em produção. Vamos dizer que é uma planta que vai produzir bem aí por mais de 40, 50 anos. Né? Tem plantas que chegam a século, vamos dizer assim, com produção comercial, 40, 50 anos. Então, ela precisa ser muito bem formada para poder durar bastante. Então, além de fornecer as mudas, vocês dão assistência também para o... Também é um pacote completo, né? Fornece a muda, tem serviços de consultoria no campo, né? Na implantação, manutenção do parreiral, né? Toda essa parte, e depois também a prestação de serviço na vinificação. Sempre me pergunta, Isabela, quanto tempo demora para a parreira produzir? Né? Eu sempre respondo que, independentemente disso, né, ser viticultor é um investimento a longo prazo. E às vezes a muito longo prazo, que só vai ter em segunda, terceira geração. É aquele ditado, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Não come, exatamente. Tem um dos produtores que é assistido por nós, que ele fala que vinícola é um projeto de vida, porque é uma coisa, um projeto longo, né? E que geralmente se espera que passe depois para as gerações seguintes. Né? Mas, de forma geral, a videira ela começa a produzir comercialmente a partir do 3º ano de implantação. Tá? Então, no primeiro, com 1 ano e meio, 2 anos, já consegue começar a tirar alguma produção. Mas são cachos pequenos, né? Uma produção menor, geralmente. Às vezes a gente até recomenda que isso não aconteça, tá? Que o produtor foque mais na formação da planta primeiro, na arquitetura dela, do que na produção. E a partir do 3º ano, então, que ela entra em produção comercial. Vamos dizer assim, mas a maturação em si da planta, produzindo um cacho com mais qualidade, com mais estrutura, voltado à produção de vinho mais estruturado, barricado, aí a partir do 5º, 6º ano que ela realmente começa a ficar um pouco mais adulta, vamos dizer assim. E o ápice dela, a gente pode considerar o quê? Uns 10 anos? Eu acho que a partir aí dos 12 anos, pelo menos na Syrah, a partir dos 12 anos é quando eu vejo ela realmente começar a ter aquela produção, aquele vinho bem frondoso, né?
vamos dizer assim, aquele vinho bem gordo, estruturado, aí sim a gente percebe realmente a diferença da idade da planta. Então não pode ter pressa. Não pode ter pressa, tem que ter paciência. Vocês pesquisaram várias cepas para chegar à conclusão de que essas aí são as mais certas para esse tipo de trabalho. No caso da Syrah, foi uma coincidência, tá? Porque o primeiro parreiral experimental mesmo tinha Syrah, Merlot, Chardonnay e Pinot Noir. Foram mudas que vieram cedidas por um viverista francês, né, que foi apresentado a ele o projeto e ele aceitou, falou assim, eu te dou as mudas para você poder testar aí e ver se essa teoria vai funcionar. Então, ele tinha dessas 4 variedades sobrando, vamos dizer assim, né? E aí foi implantado, então, o primeiro parreiralzinho de teste com elas, e dessas 4, a Syrah já sobressaiu bastante, né? Mas também competindo com a Pinot, Chardonnay e Merlot, que realmente não respondem bem, ela tinha que sobressair mesmo. Então, ali já viu que a Syrah era uma boa candidata. Depois disso, aí vieram outros experimentos que aí sim foram constatando essa característica dela, né? E uma vez que ela realmente se destacou em relação às outras, depois foram testadas outras coisas sobre ela. Então, diferentes porta-enxertos, diferentes épocas de poda, diferentes espaçamento, densidade de plantio, né? Foram feitos vários, depois locais diferentes, então teve um experimento grande sobre a Syrah implantada com o mesmo porta-enxerto, cultivada basicamente da mesma forma em diferentes áreas para ver a resposta dela. Então foi se aprofundando com o passar do tempo nela. Então é a variedade que a gente mais tem respostas. Mas, como eu falei, a gente não pode viver só de uma variedade, né? Então, tem outras variedades que já estão sendo testadas também para poder abrir aí o leque do produtor e do consumidor. De outros variedades francesas ou você tem a maioria é francesa, mas e variedades próximas da Syrah. Então, variedades que ou são cultivadas junto, ou têm parentesco, né? Então, por exemplo, Mourvèdre, Grenache, né? Nesse sentido, né? Viognier, são parentes da Syrah ou são cultivadas junto, mas tem outras também, tem Tempranillo, por exemplo, tem Touriga Nacional, Vermentino, né? Então aí uma espanhola, uma portuguesa, uma italiana, né? Então tem algumas outras variedades sendo testadas também. Então a perspectiva é que para o futuro a gente tenha muitas novidades. Já temos resultados preliminares, né? O experimento continua acontecendo, né? Ele está no 5º ano de existência, mas algumas variedades já estão destacando. Então, Tempranillo, Marcelin e Grenache, principalmente entre as tintas, e Marsanne e Vermentino entre as brancas. Isso aí, daqui a pouco começa então a aparecer os cultivos comerciais, né? Isso ainda está mais na parte da pesquisa, né? Mas já tem alguns produtores que se adiantaram, né? Já foram testando outras coisas, tanto que a gente já tem Tempranillo no mercado, né? Esse ano já tem Marcelin entrando em produção, então tem coisas novas aparecendo aí. E hoje em dia você é enóloga de várias vinícolas. Eu sou de umas 40. 40? Como é que você consegue? Você não dorme? Você faz fotossíntese? É isso? Tem dia que a gente fica meio doido. Tem dia que fica afetado, mas tenta levar da melhor forma possível. Mas são vários produtores, e eu vi várias vinícolas nascerem, né? Algumas que já não sou eu mais que produzo, né? Mas participei da criação e das primeiras fases de vida, vamos dizer assim, né? E outras que ficaram comigo e eu levo e a gente continua junto, mas são várias. Elas têm um enólogo local e você dá assessoria para Nem sempre. Algumas não têm, muitas continuam sendo atendidas por nós. Vários estavam indo na Epamig, tem vários que migram, né, conforme eles crescem, saem da Epamig, que a Epamig tem capacidade de atender até determinado volume, né? Geralmente são as fases bem iniciais dos produtores. Conforme eles crescem, eles precisam de migrar para outras vinícolas que fazem esse serviço também. Então, nós temos na Vitácia vários, tem em outras vinícolas também tem clientes meus, alguns montam a própria vinícola,
Então, são várias formas de trabalho, vamos dizer assim. É mais no Sudeste. O Sudeste, sim, todas no Sudeste. É uma Muito concentração bacana. grande, né, de vinícola no Sudeste, que a gente não tem nem noção, né? Sim, tem e tem muito mais projetos além desses, muitos que às vezes estão numa fase mais inicial, mais embrionária, e que daqui a alguns anos que vão começar a aparecer. A gente vai, Então, eu a gente vai acredito aí continuar. que dentro dos próximos 2 anos, né, contando esse ano que tem muitos projetos novos aparecendo, né, começando a produzir comercialmente, né, dentro aí de 1 a 2 anos esses vinhos começam a aparecer no mercado e aí sim vai ter uma expansão grande. Muito bacana mesmo. Um orgulho Sim, sim, do é muito Brasil legal ver. ter esse desenvolvimento. Sim, Realmente é muito legal a gente ver o nascimento de uma região, né? Porque quando eu sou mineira, né? Eu sou nascida em Minas Gerais, eu estudei enologia no Rio Grande do Sul e voltei para Minas. Então, quando eu voltei, ainda estava muito no início a dupla poda. Então, tinha algumas vinícolas já começando a produzir numa escala maior, mas ainda tudo muito desconhecido, né? E ao longo desses anos, eu fui vendo o nascer de uma nova região, né? Como que tem se destacado, como que tem aparecido, como que as outras regiões têm visto. Então, é muito legal ver esse processo. A gente vai ter um crescimento do mercado brasileiro de vinho, né? Com certeza, já teve um aumento no consumo, né, com a pandemia, trouxe aí um aumento no consumo per capita significativo. Tinha anos que estava estagnado em torno de 2 litros por pessoa e os últimos números, né, tem dito aí de 2,6 litros por pessoa. Então, para nós do mercado, né, produtora, isso é excelente, né? Com a população do tamanho que o Brasil tem, 600 ml faz uma diferença. Sem Né? dúvida. quase uma Então, garrafa. é quase uma garrafa, exatamente. Então, a gente não espera que isso aumente, né, conforme as pessoas vão conhecendo mais o produto, né? Às vezes o Brasil ainda tem a imagem É. de ser mais ligado à cerveja, né? Ou a vinho tinto não pode ser consumido no verão, ou só toma espumante em festa. Então, conforme essas prerrogativas vão sendo derrubadas, né, e o consumidor passa a experimentar e consumir mais coisa, o consumo tende a subir, né? Então, tomara. Vai ter, com essa expansão do mercado produtor, né? Isso é bacana para o consumidor. Mas muito legal, muito legal. Parabéns. Obrigada. O que a gente tem visto porque eu acredito que o brasileiro já diminuiu o preconceito que ele tinha com relação ao vinho nacional, né? Eu acho que os dois grandes problemas que a gente sempre vê, um é divulgação, que as pessoas não ficam conhecendo, né, o que existe aqui, e o segundo é a distribuição, né? Que o país é muito grande e Sim, é complicado, né? Então, você pega sim. São Paulo, assim, muitas vinícolas pequenas que a gente teve contato, não tem aqui. Apesar que algumas, como a Santa Maria, eles quase que vendem tudo para quem visita a vinícola, né? Quer dizer, isso Exatamente. É porque é uma junção de fatores, né? Vamos dizer que o principal mercado produtor, que é o Sul, está longe do principal produtor, principal mercado consumidor, que é o Sudeste. Né? Então, quem mais consome vinho no Brasil é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E quem mais produz é o Rio Grande do Sul. Então, a gente já tem aí uma distância, né, a ser vencida com o frete. Pensa que o frete de vinho é um frete um pouco mais caro, né? O produto é garrafa, é vidro, é pesado, né? Então já onera o frete. Os veios de escoamento do produto são complicados. Para o produtor pequeno, não compensa procurar supermercado, grandes redes, né? Porque ele não consegue competir em preço com produtos de fora. Né? Havia o preconceito do consumidor brasileiro com o vinho, mas isso realmente é visível que tá diminuindo, né? O consumidor Com brasileiro está certeza. experimentando mais e está vendo que os vinhos nacionais têm qualidade, né? Conseguem brigar com os outros, mas a gente tem um problema de preço. Né? A produção no Brasil é mais cara, a tributação é mais alta, problema com frete. Então, o produtor pequeno realmente acaba optando mais por vender na sua propriedade, né, explorando o enoturismo,
que movimenta muito também, né? E movimenta outras cadeias também, movimenta a rede hoteleira, movimenta restaurantes, movimenta artesanato, né? Movimenta uma série de outras cadeias, o que é ótimo, mas ele prefere vender ali, né? Porque para ele é dificultoso entrar em outros locais. Às vezes vai ser um outro restaurante, uma delicatessen da cidade, né? Um lugar mais específico, mais de nicho, mas principalmente os produtores do Sudeste estão um pouco mais voltados para esse tipo de mercado, né? As grandes vinícolas mesmo é que conseguem atacar outras redes e ter uma rede de distribuição maior. Eles estão adotando coisas assim como screw cap, bag-in-box, vinho em lata, eles estão... Sim, o screw cap a gente já vê bem, né, aqui no Sudeste, já tem, principalmente para vinhos brancos, rosés, né, são mais utilizados. Lata tem alguns produtores só com lata, aqui no Sudeste. Bag-in-box já é mais difícil de encontrar. Ainda existe muito preconceito com bag-in-box. Não Muito. só aqui, na Europa também tem preconceito com bag-in-box. Agora, nos Estados Unidos, nossa, aquilo lá é uma festa. E tem vinhos muito bons em bag-in-box. Você pega, compra, leva, bota na geladeira e você fica... E caixa de Tetra Pak, né? A caixinha, porque o bag-in-box é uma quantidade maior, né? Mas até a caixinha de Tetra Pak, né? Com meio litro, 1 litro, né? E lata lá, principalmente, está muito, muito difundida. Tem inúmeras empresas investindo, principalmente tentando atingir um público mais jovem, né? Os millennials, gente que está, às vezes, mais disposta a experimentar diferentes embalagens, diferentes formas. Mais então, prático. lá é um mercado também maior, né? Com consumo muito alto e acho que mais inovador, vamos dizer assim, né? Mais acelerado na parte de inovação. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Bom, vamos agradecer aqui a Isabela pela explicação, quer dizer, o pessoal... Obrigado, Isabela. Mais sobre o vinho brasileiro, sobre a qualidade que a gente vai tendo, né? E muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima conversa. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem. Os comentários são muito importantes para a gente, tá? Se inscrevam no nosso canal, acompanhem aqui todo o trabalho que a gente já vem fazendo há 1 ano. Temos 1 ano de canal, então acompanhe a gente nos próximos vídeos. Muito obrigado. Muito obrigado, Isabela. Obrigado, Alberto. Obrigado. Aquele abraço. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui. Fico à disposição. Tá ótimo. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.